Olá, meus nobres amigos, estamos aqui mais uma vez trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. E hoje chegamos ao Salmo 55. Você já foi traído por alguém em quem confiava profundamente? Hoje vamos então meditar no Salmo 55, um texto profundo e cheio de emoção, onde Davi abre o coração diante de Deus em meio à dor da traição e da aflição da alma. Talvez você tenha passado por isso, ser ferido por alguém em quem confiava. Essa é uma das dores mais difíceis de suportar. Mas boa notícia é que a palavra de Deus nos mostra como encontrar refúgio e consolo em Deus. O Salmo 55 é uma oração profunda de Davi, escrita em meio à dor da traição de um amigo próximo e à angústia da perseguição. Então, nesse devocional, vamos aprender como levar nossas feridas mais íntimas diante de Deus e encontrar nele refúgio, consolo e livramento. Então, nesse devocional, você vai descobrir o contexto do Salmo 55 e a dor da traição de Davi. Como entregar suas aflições ao Senhor sem perder a fé. O poder da oração como refúgio nas tempestades da alma. E a promessa de que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Assista até o final e seja fortalecido pela palavra que consola e transforma corações. Então vamos para o Salmo 55, na versão NVI, que diz o seguinte: escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica, ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam, estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois aumenta o meu sofrimento e irados mostram seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros, nela permeiam o crime e a maldade. A destruição impera na cidade, a opressão e a fraude jamais deixam suas ruas. Se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa, desçam eles vivos para sepulturas, pois entre eles o mal acha guarida. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado e Ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, ainda que muitos estejam contra mim. Deus que reina de eternidade a eternidade me ouvirá e os castigará, pois jamais mudam sua conduta e não têm temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando seu acordo. Macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Entregue suas preocupações ao Senhor
e ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha cair. Mas tu, Senhor, farás descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Que salmo bonito! Vamos prestar atenção, vamos adentrar nesse universo, mergulhar nesse salmo e entender um pouquinho o que Davi quer transmitir para nós. Veja, nos versículos 1 e 2, ele diz: dá ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende o meu clamor e ouve. Lamento com a minha queixa e faço súplica. Nos versículos 12 a 14, não era o inimigo que me afrontava, eu teria suportado. Então Davi vai, durante esse salmo, mostrando para a gente. Mas vamos entender qual é o contexto histórico desse salmo. Esse salmo foi escrito em um momento de perseguição e profunda dor pessoal. Davi estava angustiado não apenas por inimigos externos, mas principalmente pela traição de alguém próximo. Ele transforma a sua dor em oração, nos ensinando que o melhor lugar para derramar o coração é diante do Senhor. Então vamos entender esse salmo, dividido ele em blocos. No versículo 1 a 8, Davi nos mostra o peso da aflição. Davi não esconde a dor, ele fala de medo, de desespero, até de vontade de fugir. Isso mostra que Deus não rejeita as nossas orações sinceras. Diante das adversidades, diante da traição, diante da aflição, diante da dor, nós precisamos colocar isso para fora, desabafar, falar para Deus. Porque eu tenho dito que a oração, em primeiro lugar, é uma terapia. E quando a gente coloca isso para fora, além de tirar esse peso, nós temos certeza que existe um Deus poderoso, amoroso, misericordioso, cheio de graça, amor e bondade, que está ouvindo e que no tempo certo vai defender a nossa causa. Então Davi, nesses versículos iniciais de 1 a 8, mostra o peso que ele estava sentindo pela aflição daquela situação. Agora, dos versículos 12 a 14, ele também começa a mostrar a dor da traição. Além daquela aflição, daquele sentimento de perseguição, agora a dor se aprofunda, se amplia por causa de uma traição. Ele revela a angústia de ser ferido por um amigo íntimo, alguém com quem ele adorava a Deus. As feridas da alma são as mais difíceis, mas também podem ser curadas na presença do Senhor. Mesmo que sejamos traídos, mesmo que sejamos decepcionados por alguém que nós confiávamos, coloque isso diante de Deus, porque Ele vai curar todas as feridas, todas as tatuagens da nossa alma, todas as marcas profundas que estão registradas aqui nas nossas emoções. Deus tem o poder de curar. Nos versículos 16 e 17, Davi agora mostra confiança em Deus. Mesmo ferido, Davi decide clamar. Ele diz: no meio de tudo isso, eu, porém, invocarei a Deus. Essa é a virada da chave. Levar a dor para o altar e confiar no cuidado do Senhor. Não é ignorar a dor, não é ignorar a traição, não é ignorar as aflições, as adversidades, a angústia, não. É pegar tudo isso e levar para o altar e apresentar diante de Deus e confiar que Deus vai cuidar. É colocar nas mãos de Deus, porque Ele sabe melhor de como tratar essa situação. Essa é a virada da chave. E aí no versículo 22 nós temos aí a promessa do sustento de Deus, né? Ele fala: lança o teu cuidado sobre o Senhor, porque Deus é fiel. Ele não promete ausência de lutas, mas garante sustento e firmeza para aqueles que confiam nele. Então, veja, quando a gente divide esse salmo em blocos e entende o contexto, a gente fica estupefato diante
da situação que Davi vivia e diante de como ele reagiu. E isso traz para nós lições práticas. Quais seriam algumas aplicações práticas desse Salmo 55 para nós? Esse Salmo nos ensina, no mínimo, 3 verdades para a nossa vida cristã. A primeira verdade que esse Salmo nos ensina é que podemos derramar as nossas dores diante de Deus. Ele entende as nossas lágrimas. Tem um salmo que fala que o Senhor recolhe as nossas lágrimas no seu odre, se não me engano é o Salmo 52, versículo 8. Que coisa bonita! Então, Deus entende as nossas aflições, Ele sabe exatamente como nós estamos. Ele entende as nossas lágrimas. Essa é a primeira lição. A segunda lição é que as feridas da traição podem ser curadas na presença do Senhor. Então, não guarde rancor, não fique remoendo, não planeje vingança. Entregue a Deus. Coloque essa pessoa, coloque essa situação, essa traição no altar de Deus e deixe Deus cuidar dessa situação, dessa traição e principalmente dessa pessoa que você confiava que te traiu. Deixe Deus cuidar dele, certo? Outra lição, a terceira lição que nós aprendemos nesse salmo é que Deus é o nosso refúgio permanente. Quando lançamos nossos cuidados sobre Ele, encontramos paz, sustento, proteção e alívio, sem esquecer da esperança. Esse é o Deus que nós servimos. Então, se você está carregando mágoas, dores ou decepções, hoje é o dia de entregar tudo aos pés da cruz. Hoje é o dia de chegar diante do altar de Deus e falar: Senhor, toma, pega tudo isso. Ó Deus, faz o melhor e me dê paz, me dê tranquilidade para confiar na maneira de se tu trabalhar e descansar em Ti. Faça isso. Então, eu convido você a fazer uma oração. Diga assim: Senhor, nós entregamos, nós agradecemos pela Tua palavra aqui no Salmo 55. Diga: Senhor, entregamos diante de Ti as nossas dores, nossas feridas e as nossas marcas das traições que sofremos. Deus, Tu és o nosso refúgio, o nosso sustento e o nosso consolador. Diga: Senhor, nós oramos por cada pessoa que a gente conhece, que está passando por situação, que eles sintam o Teu abraço, que eles recebam cura para o coração e sejam fortalecidos em Ti. Ore e deixe eu orar por você agora. Pai bondoso, mais uma vez eu oro. E agora eu me reporto a Ti nos méritos de Jesus, orando para essas pessoas que estão assistindo esse devocional. Muitas delas, com certeza, foram alvo de traições, de perseguições. Muitas delas já enfrentaram ou estão enfrentando dor, aflições, dificuldades. Senhor, traz renovo, traz consolo, traz esperança. Dê a eles sabedoria, confiança, Senhor. Desafia eles a depositar no altar toda essa dor, toda essa angústia, toda essa questão e confiar na maneira do Senhor tratar. Derrama o bálsamo do Teu Santo Espírito na vida de cada um deles. Traz cura, traz esperança, traz livramento, traz libertação, atende a necessidade dos Teus servos, defende e dá grande causa para eles em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu conto com você, para você assistir esse devocional até o final, para você deixar lá sua curtida, fazer um comentário e compartilhar esse devocional com o maior número de pessoas possíveis. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha um dia maravilhoso na presença desse Deus, que é o nosso sustento, que é o nosso protetor, que é o nosso Pai amoroso. Amém. Tenha um dia maravilhoso.